Olá pessoal, meu nome é Rebeca Monte, sou médica de família e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre os DIUs. E a primeira pergunta é, doutora, o que são os DIUs, né? O DIU nada mais é do que uma abreviação para dispositivos intrauterinos, né? Como o próprio nome já diz, ele é um dispositivo que fica ali dentro da cavidade uterina e que ele é um método contraceptivo, ou seja, ele é um método para prevenir gravidez, né? Que pode ser usado e é um método que a gente considera como um método de longa duração, né? Ou seja, você não precisa se lembrar diariamente que está com ele, você faz a inserção e ele tem uma longa duração, né? Entre 5 e 10 anos, vai depender do tipo de DIU. E aí vem a outra pergunta, doutora Rebeca, mas como é que o DIU previne a gravidez? Né? O DIU, tanto o DIU hormonal quanto o não hormonal, que são os dois tipos que a gente vai ter, eles vão prevenir gravidez porque eles alteram o ambiente uterino, né? O ambiente uterino e de vagina, de modo a tornar um ambiente impropício para ocorrer a fecundação e, por si, também a gravidez. Né? Então, alterações do muco cervical, são todas alterações que ocorrem, né? Justamente com essa finalidade da prevenção da gravidez. E aí vem para a nossa próxima pergunta. Doutora, quais são os tipos de DIUs que nós temos? Né? Nós temos basicamente dois tipos de DIUs. Os DIUs não hormonais, que aí o principal representante vai ser o DIU de cobre, e os DIUs hormonais, que o principal representante vai ser o DIU Mirena. Né? Aqui eu tenho dois exemplos, primeiramente do DIU Mirena, né? Então aqui, essa aqui é o dispositivo para fazer a inserção, e o DIU é essa haste flexível que fica aqui na pontinha. Tá? Aqui nós temos o DIU de cobre, a diferença dele é porque o DIU Mirena ele vai ter a liberação hormonal, né, como ele é um DIU hormonal, e o DIU de cobre, ele, além da haste flexível, né, ele vai ter um componente de cobre nas suas hastes justamente para fazer essa função da prevenção da gravidez. Tá? E aí, considerando esses dois tipos de DIU, qual é a diferença entre eles? Né? O que é que isso vai diferenciar? O que acontece no meu corpo, né? Então, a principal diferença entre eles, como o nome já diz, o DIU hormonal, o DIU Mirena, ele contém um hormônio, que no caso do Mirena seria o levonorgestrel, né? Ele é um hormônio que o Mirena ele libera mais localmente, ou seja, vai ser mais em útero, em ovário, vagina, ele não vai ter muita absorção para o resto do corpo, né? Que a gente chama de absorção sistêmica. Então ele vai agir lá também com as mesmas características, mudando o ambiente uterino, né? Para não ocorrer a fecundação. O DIU Mirena ele dura 5 anos, então após esse período é necessário trocar o DIU para que você continue tendo o efeito de prevenir gravidez. O DIU de cobre ele é um método não hormonal, ou seja, ele não contém nenhum hormônio, então ele é um método excelente se você não pode fazer uso de nenhum hormônio ou não quer por alguma questão fazer uso de hormônios, né? E ele dura 10 anos, então após 10 anos somente é que você vai precisar fazer a troca desse dispositivo. Os dois dispositivos, se você quiser engravidar antes disso, você pode sim solicitar a retirada desse dispositivo, se for do desejo, né? Outra pergunta muito frequente é, doutora, existe algum DIU que é melhor do que o outro? O DIU Mirena é melhor que o de cobre? O DIU de cobre é melhor que o Mirena? Não existe DIU melhor do que o outro, existe o DIU que é mais adequado para o que você quer, né? O DIU Mirena, ele vai, nesse período de 5 anos, alterar um pouquinho a questão do seu fluxo menstrual. Então, geralmente pode diminuir o fluxo menstrual. Algumas mulheres param de menstruar enquanto estão com Mirena, né? Ou a menstruação fica uma menstruação infrequente, né? Então vai demorar para vir a menstruação, não vai ser aquela menstruação mensal, né? Ou se vier, o fluxo é menor. E o DIU de cobre, ele pode aumentar um pouquinho o fluxo menstrual e pode causar um pouquinho mais de cólica menstrual, né? Então, assim, vai depender muito do que você quer. Se você é uma pessoa que já tem um fluxo intenso, né, que gostaria de parar de menstruar ou gostaria de ter um fluxo menor, o DIU Mirena talvez fosse a melhor opção. Ou se você é uma pessoa que não quer que esteja nenhuma interferência no seu ciclo menstrual, né, você quer menstruar regularmente, não quer nada, nenhum hormônio que interfira nisso, não quer usar hormônios que interferem em outras coisas, você pode usar o DIU de cobre, seria uma ótima opção para você. Ou você quer um contraceptivo que dure muito tempo, que dure 10 anos, o DIU de cobre seria uma ótima opção, né? Outra pergunta muito frequente é, doutora, os DIUs, né, tanto o de cobre quanto o Mirena, eles são tão eficazes quanto as pílulas, quanto a injeção, quanto os outros métodos que a gente tem? Sim, o DIU ele está dentro da categoria dos métodos contraceptivos eficazes, ou seja, a eficácia dele é superior a 99%. Temos que ter em mente também
que todo método contraceptivo, ele tem uma taxa de falha, né? Então existe uma taxa de falha pequena de 0,5, 0,3% nesses dispositivos. Mas estudos mais recentes mostraram, inclusive, que os DIUs, eles são, ou os métodos de longa duração, que é o que a gente chama, né? São mais eficazes, muitas vezes, do que os métodos, por exemplo, das pílulas diárias, dos anticoncepcionais orais, que a gente tem que fazer uso diariamente, se lembrar diariamente de fazer uso, porque ele está sujeito a muita falha da gente, falha humana, né? Então, ter que se lembrar diariamente de fazer uso da pílula, isso causa uma taxazinha de falha um pouco maior do que o DIU em si, que você não precisa lembrar diariamente que está com o DIU para que ele faça o efeito, né? Então, por isso que, a longo prazo, e na vida real, né, ele se torna um método um pouco mais eficaz do que os métodos contraceptivos que você tem que se lembrar diariamente de usar. Outra pergunta muito frequente é: doutora, eu nunca tive filho, eu posso fazer a inserção do DIU? Sim, não há contraindicação de fazer a inserção do DIU. Se você nunca engravidou, nunca teve filho, nunca fez nenhum procedimento, pode fazer a inserção normalmente, tá? Outra coisa, doutora, posso fazer a inserção do DIU nunca tendo tido relação, se eu ainda for virgem? Não, o DIU ele deve ser inserido, né? Ele pode ser inserido somente se já houver tido o rompimento da membrana imenal, que basicamente é uma membrana que as mulheres que nunca tiveram relação têm e que geralmente é rompida na primeira relação, né? Porque o exame ele vai ter que ser a inserção por via vaginal, né? Então ele vai ser colocada na mesa, né? Colocada em posição parecida com a posição que a gente faz o preventivo, né? Que é o Papa Nicolau, né? E por isso ele não pode ser colocado em pessoas que nunca tiveram relação. E após a minha inserção, né? Fiz a minha inserção, o que é que eu tenho que fazer para fazer a manutenção desse DIU? Geralmente é importante que faça um ultrassom após a inserção, para a gente ver o posicionamento do DIU. E a manutenção, né? Você tem que ser visto por um profissional de saúde a cada 6 meses para ver se esse DIU está bem posicionado. É isso, pessoal. Caso tenha mais dúvidas, caso queira fazer sua inserção de um DIU, de cobre, Mirena, pode procurar um médico de família, seu profissional de saúde, para mais informações e saber mais sobre a inserção do DIU.